Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal Espírito de Luz. Hoje vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade e que merece nossa reflexão com carinho e respeito. O que Chico Xavier pensava sobre os nossos irmãos evangélicos. Esta é uma questão importante, especialmente em um país como o Brasil, onde diferentes tradições cristãs convivem e podem aprender umas com as outras. Muita gente se pergunta: o que Chico Xavier pensava sobre os evangélicos? Afinal, Chico sempre conviveu com diferentes religiões e tinha uma visão muito ampla sobre a fé. Durante toda a sua vida, ele demonstrou uma capacidade extraordinária de enxergar o que havia de bom em todas as manifestações religiosas sinceras, sempre priorizando os valores do Evangelho de Jesus acima de qualquer diferença doutrinária ou ritual. Chico Xavier sempre destacou algo essencial: a sinceridade da fé evangélica. Ele dizia que o compromisso dos evangélicos com o Evangelho de Jesus era verdadeiro e inspirador. Para Chico, essa dedicação genuína à palavra de Cristo representava algo muito valioso no cenário religioso brasileiro. Ele observava com admiração como muitos evangélicos transformavam suas vidas completamente após o encontro com Jesus, abandonando vícios, mudando comportamentos e se tornando pessoas melhores. Para Chico, o mais importante não era a placa da religião, mas a prática do amor, da caridade e da fé viva. E nesse ponto, ele reconhecia nos irmãos evangélicos uma dedicação admirável à palavra de Cristo. Chico costumava dizer que Jesus não fundou religião alguma, mas sim ensinou um modo de viver baseado no amor, na fraternidade e na busca pela perfeição moral. Nesse sentido, qualquer pessoa que se esforçasse para viver segundo esses princípios estava seguindo o verdadeiro caminho cristão. Chico lembrava que a leitura constante da Bíblia e o louvor sincero aproximavam os evangélicos do Mestre Jesus e que esse exemplo deveria inspirar a todos nós. Ele frequentemente comentava sobre como era edificante observar famílias evangélicas reunidas em oração, estudando as Escrituras e buscando orientação divina para suas vidas. Para Chico, essa intimidade com a palavra de Deus era algo que todos os cristãos deveriam cultivar, independentemente de sua denominação religiosa. Durante suas décadas de trabalho mediúnico, Chico Xavier teve inúmeros contatos com pessoas de diferentes tradições cristãs, incluindo muitos evangélicos. Em suas conversas, ele sempre demonstrava respeito e interesse genuíno pelas experiências espirituais de cada um. Chico compreendia que Deus se manifesta de diferentes maneiras para diferentes pessoas e que cada tradição religiosa tinha seus próprios métodos válidos de aproximação do divino. Emmanuel, o sábio mentor espiritual de Chico Xavier, frequentemente abordava a questão da diversidade religiosa em suas mensagens. Através das psicografias de Chico, Emmanuel ensinava que todas as religiões sinceras são caminhos legítimos para Deus, desde que seus seguidores pratiquem efetivamente os ensinamentos de amor e caridade que professam. O mentor espiritual via nas diferentes denominações cristãs oportunidades para que pessoas com temperamentos e necessidades espirituais distintas encontrassem sua forma particular de se conectar com Jesus. Chico Xavier observava com particular apreço o senso de comunidade que existia entre muitos grupos evangélicos. Ele via como os irmãos se apoiavam mutuamente em momentos de dificuldade, como se preocupavam uns com os outros e como trabalhavam juntos para ajudar os necessitados. Para Chico, essa fraternidade prática era uma manifestação autêntica do cristianismo primitivo e um exemplo que deveria ser seguido por todos os que se dizem seguidores de Jesus. A disciplina espiritual dos evangélicos também chamava a atenção de Chico Xavier. Ele observava como muitos irmãos evangélicos mantinham hábitos regulares de oração, jejum e estudo bíblico, demonstrando um compromisso sério com seu crescimento espiritual. Chico entendia que essa dedicação sistemática à vida espiritual era fundamental para o progresso moral de qualquer pessoa, independentemente de sua crença específica sobre a vida após a morte ou outros aspectos doutrinários. Em suas reflexões sobre as diferentes formas de culto cristão, Chico Xavier sempre valorizava a espontaneidade e o fervor que caracterizavam muitos serviços evangélicos.
Ele compreendia que a música, os testemunhos pessoais e as manifestações emocionais de fé eram formas legítimas de expressar amor a Deus e de buscar consolação espiritual. Para Chico, o que realmente importava era a sinceridade do coração, não a solenidade ou formalidade dos rituais. Chico Xavier frequentemente comentava sobre a coragem dos evangélicos em compartilhar sua fé publicamente. Ele admirava como muitos irmãos não tinham vergonha de testemunhar sobre Jesus em seus ambientes de trabalho, em suas famílias e em suas comunidades. Para Chico, essa ousadia evangélica era uma característica importante do verdadeiro cristianismo, pois Jesus havia chamado seus seguidores para serem luz do mundo e sal da terra. A ênfase evangélica na salvação pela fé também era respeitada por Chico Xavier, embora ele compreendesse essa questão através da ótica espírita da evolução gradual dos espíritos. Para Chico, a fé sincera em Jesus realmente tinha o poder de transformar vidas e de aproximar as pessoas de Deus, mesmo que o processo de aperfeiçoamento espiritual pudesse se estender por múltiplas existências. Ele via a conversão evangélica como um importante passo no caminho da evolução espiritual de muitas pessoas. Emmanuel, através das mensagens psicografadas por Chico Xavier, ensinava que o sectarismo e a intolerância religiosa eram obstáculos ao verdadeiro progresso espiritual. O mentor explicava que quando uma pessoa se apega excessivamente às formas externas de sua religião e passa a julgar ou menosprezar outras tradições, ela está se afastando do verdadeiro espírito cristão de amor e compreensão. Por isso, Chico sempre incentivava o diálogo respeitoso entre diferentes denominações cristãs. Chico Xavier observava que muitos evangélicos demonstravam uma fé viva e transformadora que se manifestava em mudanças concretas de comportamento. Ele via como pessoas que haviam sido alcoólatras, viciadas em drogas ou envolvidas com a criminalidade conseguiam se regenerar completamente através do encontro com Jesus nas igrejas evangélicas. Para Chico, essas transformações eram verdadeiros milagres do amor divino e deviam ser reconhecidas e celebradas por todos os cristãos. A dedicação evangélica ao trabalho missionário também impressionava Chico Xavier. Ele observava como muitos irmãos se dedicavam integralmente à pregação do Evangelho, muitas vezes sacrificando confortos materiais e enfrentando dificuldades para levar a mensagem de Jesus a lugares distantes e carentes. Para Chico, esse espírito missionário era uma manifestação autêntica do amor cristão e merecia todo o respeito e apoio. Em suas conversas com líderes religiosos de diferentes denominações, Chico Xavier sempre procurava encontrar pontos de convergência ao invés de enfatizar as diferenças. Ele compreendia que todos os cristãos sinceros compartilhavam os mesmos valores fundamentais: amor a Deus, amor ao próximo, busca pela santidade pessoal e desejo de servir aos necessitados. Para Chico, essas convergências eram muito mais importantes do que as divergências doutrinárias que separavam as denominações. Chico Xavier frequentemente citava o exemplo de Jesus, que conviveu harmoniosamente com pessoas de diferentes backgrounds religiosos e sociais durante seu ministério terreno. Ele lembrava que Jesus não rejeitou os publicanos, os samaritanos ou outros grupos que eram marginalizados pelos líderes religiosos de sua época. Para Chico, essa atitude inclusiva de Jesus deveria ser o modelo para todos os seus seguidores, independentemente de sua denominação específica. A importância da oração na vida evangélica era particularmente apreciada por Chico Xavier. Ele observava como muitos irmãos mantinham uma comunicação constante e íntima com Deus através da oração espontânea e fervorosa. Para Chico, essa prática da presença divina era fundamental para o crescimento espiritual e deveria ser cultivada por todos os que buscam a aproximação com o Criador. Emmanuel ensinava que as diferentes tradições cristãs são como diferentes facetas de um mesmo diamante, cada uma refletindo um aspecto particular da luz divina. O mentor explicava que Deus, em sua infinita sabedoria, permite que existam diversas formas de aproximação religiosa para atender às diferentes necessidades espirituais dos seres humanos. Segundo Emmanuel, o que importa não é a uniformidade de crenças,
mas a sinceridade da busca por Deus e a prática efetiva do amor. Chico Xavier sempre valorizou o testemunho de vida dos evangélicos que conheceu pessoalmente. Ele observava como muitos desses irmãos conseguiam manter sua integridade moral mesmo em ambientes hostis, demonstrando coragem para defender seus princípios cristãos. Para Chico, essa coerência entre fé e prática era uma das maiores qualidades que uma pessoa religiosa poderia ter. A ênfase evangélica na leitura bíblica individual também era vista com bons olhos por Chico Xavier. Ele entendia que quando uma pessoa se dedica ao estudo pessoal das Escrituras, ela desenvolve uma relação mais íntima e pessoal com Deus. Para Chico, essa intimidade espiritual era essencial para o amadurecimento da fé e para a formação de um caráter cristão sólido. Chico Xavier observava que muitas comunidades evangélicas funcionavam como verdadeiras famílias espirituais, onde os membros se preocupavam genuinamente uns com os outros e se apoiavam mutuamente nas dificuldades. Ele via nessa fraternidade prática uma manifestação concreta do amor cristão e um exemplo que deveria inspirar todas as comunidades religiosas. A simplicidade e autenticidade que caracterizavam muitos cultos evangélicos eram qualidades que Chico Xavier apreciava profundamente. Ele observava como muitos irmãos conseguiam expressar sua fé de maneira natural e espontânea, sem a necessidade de rituais complicados ou formalidades excessivas. Para Chico, essa simplicidade refletia o próprio espírito do Evangelho de Jesus, que sempre priorizou a sinceridade do coração sobre as aparências externas. Em suas reflexões sobre ecumenismo, Chico Xavier sempre defendeu que as diferentes denominações cristãs deveriam trabalhar juntas em projetos de assistência social e evangelização. Ele compreendia que quando cristãos de diferentes tradições se unem para servir aos necessitados, eles estão colocando em prática o verdadeiro espírito de Jesus e superando as barreiras denominacionais que os separam. Chico Xavier frequentemente comentava sobre a alegria contagiante que observava em muitas celebrações evangélicas. Ele entendia que essa alegria espiritual era um fruto natural da fé viva e uma manifestação da presença de Deus na vida das pessoas. Para Chico, qualquer religião que conseguisse despertar essa alegria genuína nos corações estava cumprindo um papel importante na aproximação das pessoas com o divino. A disciplina financeira e a generosidade na contribuição para a obra religiosa também eram aspectos da vida evangélica que chamavam a atenção de Chico Xavier. Ele observava como muitos irmãos se dedicavam a sustentar financeiramente suas comunidades e projetos missionários, demonstrando um compromisso prático com sua fé. Para Chico, essa responsabilidade financeira era uma manifestação de maturidade espiritual e amor à obra de Deus. Emmanuel, através das psicografias de Chico Xavier, frequentemente abordava a questão da tolerância religiosa como uma virtude cristã fundamental. O mentor ensinava que Jesus nunca demonstrou intolerância ou sectarismo em relação às diferentes correntes religiosas de sua época, mas sempre procurou encontrar e valorizar o que havia de bom em cada tradição. Segundo Emmanuel, essa atitude de Jesus deveria ser o modelo para todos os seus seguidores modernos. Chico Xavier observava que muitos evangélicos desenvolviam uma relação muito pessoal e íntima com Jesus, tratando-o como um amigo próximo e conselheiro constante. Ele via nessa intimidade espiritual uma qualidade muito valiosa, pois demonstrava que essas pessoas haviam compreendido que Jesus não era apenas uma figura histórica distante, mas uma presença viva e atuante em suas vidas cotidianas. A coragem evangélica para enfrentar perseguições e dificuldades por causa da fé também era admirada por Chico Xavier. Ele conhecia casos de irmãos evangélicos que haviam perdido empregos, enfrentado problemas familiares ou sofrido discriminação social por causa de suas convicções religiosas, mas que permaneceram fiéis aos seus princípios. Para Chico, essa perseverança na fé era uma demonstração de verdadeira maturidade espiritual. Em suas orientações sobre relacionamento interreligioso, Chico Xavier sempre enfatizava a importância de enxergar Jesus como o ponto de união entre todas as denominações cristãs. Ele ensinava
que quando cristãos de diferentes tradições focavam em Jesus e em seus ensinamentos, ao invés de se concentrarem nas diferenças doutrinárias, eles naturalmente encontravam pontos de comunhão e cooperação. Chico Xavier frequentemente mencionava que o Espiritismo e as denominações evangélicas compartilhavam muitos valores importantes: crença na vida eterna, importância da oração, necessidade de transformação moral, valor da caridade e centralidade de Jesus Cristo. Para Chico, essas convergências eram muito mais significativas do que as divergências sobre questões como reencarnação ou comunicação com os espíritos. A visão de Chico Xavier nos ensina que não importa a religião que seguimos, mas sim a forma como vivemos os ensinamentos de Jesus no dia a dia. E ele via nos evangélicos um testemunho de fé que merece respeito e consideração. Para Chico, o verdadeiro cristianismo se manifesta através de atitudes concretas de amor, perdão, humildade e serviço ao próximo, independentemente da denominação religiosa da pessoa. No fim, Chico sempre reforçava: todas as religiões têm algo a ensinar, e quando aprendemos a valorizar o que há de bom em cada uma delas, nos aproximamos ainda mais de Deus. Essa mensagem de tolerância e respeito mútuo é especialmente importante em nossos dias, quando o mundo precisa de mais união e menos divisão entre os seguidores de Jesus. Chico Xavier ensinava que o futuro do cristianismo dependia da capacidade dos diferentes grupos cristãos de superarem suas diferenças e trabalharem juntos pela construção de um mundo mais justo e fraterno. Ele via nos evangélicos parceiros importantes nessa missão, pessoas que compartilhavam os mesmos ideais de amor e serviço que deveriam caracterizar todos os seguidores de Jesus. Em suas reflexões finais sobre esse tema, Chico Xavier sempre voltava à questão central. O que realmente importa não são as diferenças doutrinárias ou rituais que separam as denominações cristãs, mas sim a sinceridade da fé e a autenticidade da prática do amor. Para ele, qualquer pessoa que se esforçasse genuinamente para viver segundo os ensinamentos de Jesus, independentemente de sua tradição específica, estava no caminho certo para Deus. Queridos amigos que nos acompanham no canal Espírito de Luz, esperamos que essa reflexão sobre a visão de Chico Xavier a respeito de nossos irmãos evangélicos tenha contribuído para promover maior compreensão e respeito mútuo entre diferentes tradições cristãs. A mensagem de Chico Xavier sobre tolerância religiosa e reconhecimento do que há de bom em cada denominação é mais atual do que nunca. Se este conteúdo tocou seu coração e ajudou a ampliar sua visão sobre a riqueza da diversidade cristã, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa mensagem de amor e respeito mútuo entre diferentes tradições da fé cristã. Ativando o sininho de notificações, você receberá sempre em primeira mão nossos conteúdos sobre espiritismo, tolerância religiosa e os ensinamentos atemporais de Chico Xavier. Continuamos nosso trabalho com muito amor, sempre buscando construir pontes de compreensão e fraternidade entre todos os que buscam sinceramente a Deus. Muito obrigado por sua atenção e carinho. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.